Olá, eu me chamo Guta Nascimento e eu estou aqui para conversar com a médica pediatra e infectologista, doutora Ana Paula Burian. Nós vamos falar de um tema de grande importância, que é a imunização para os pacientes dos grupos de risco. Se você faz parte desse grupo, ou se você é próximo de pessoas que fazem parte, a gente deixa um convite aqui, por favor, assista ao nosso vídeo. Nós temos certeza de que você vai ter acesso a informações que são valiosas para a sua saúde, incluindo uma muito importante, que é o que são os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, os CRIs, que estão espalhados por todo o Brasil, mas infelizmente poucas pessoas sabem que podem utilizá-los gratuitamente para fazer a imunização. Então, muito obrigada, doutora Ana Paula, por aceitar esse nosso convite para participar desse bate-papo e compartilhar informações importantes com os pacientes de grupos de risco. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada ao Instituto Lado a Lado pela Vida e me convidar para a gente estar fazendo esse bate-papo e esclarecendo as pessoas sobre o que são os CRIs e como funciona a vacinação dos pacientes em situações especiais. Primeiramente, doutora Ana Paula, a gente gostaria que a senhora falasse sobre exatamente o que são os CRIs, os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais. Na prática, funciona o seguinte, o SUS, ele é um sistema igualitário, então ele dá tudo para todo mundo. Só que o Programa Nacional de Imunizações, em 1993, percebeu que tinham pessoas que tinham mais vulnerabilidade a alguma infecção. Então, essas pessoas precisavam de equidade, você dá mais para quem precisa de mais. E aí surgiram os CRIs. Os CRIs são salas de vacina especializadas em atender pessoas vivendo com alguma comorbidade, que aí, no caso, se inclui, entre várias doenças, pessoas em tratamento de alguma doença oncológica, em quimioterapia, radioterapia, pessoas cardíacas, doenças pulmonares, renal crônico, diabético, pessoas vivendo com HIV e AIDS, N situações que precisavam de vacina, de um calendário vacinal específico para cada comorbidade dessas, visando proteger de acordo com a vulnerabilidade que cada doença ocasionava. Hoje são 52 CRIs no Brasil, cada estado tem pelo menos um CRI, e ainda temos o fornecimento de vacinas para quem mora distante do CRI. Então, aquela pessoa que mora muito longe do CRI, ela tem que procurar ou a unidade de saúde ou a Secretaria de Saúde com o coordenador municipal de imunizações, e aí ele apresenta o seu laudo e todas as documentações que comprovam essa comorbidade, esse tratamento, porque algumas pessoas vão ter direito à vacina não pela doença, e sim pelo tratamento imunossupressor que elas usam, para poder que essas vacinas sejam enviadas para o município de residência que essa pessoa tem e que seja longe de um CRI, por exemplo. Doutora Ana Paula, e quem são os pacientes considerados do grupo de risco e por que eles devem ficar atentos ao calendário de vacinação? Quais as informações a respeito de imunização que são fundamentais para esse grupo? Cada doença, ela tem uma vulnerabilidade para alguma situação. Então, todo mundo que faz um tratamento médico prolongado, que faz uso de alguma medicação, ele vai ter que entender a sua vulnerabilidade. Então, a princípio, a Sociedade Brasileira de Imunizações tem um guia de vacinação especial, que lá lista por doença, e o Programa Nacional de Imunizações tem um manual dos CRIs, que lá lida por vacina e por doença, indicando cada situação de vulnerabilidade, cada calendário específico. Vou te dar um exemplo que as pessoas não conhecem. Diabetes e hepatite B. A gente costuma dizer que diabetes e hepatite B têm risco duplo. O que é isso? Uma pessoa que adoece, que ela tem diabetes, se ela adquirir a doença hepatite B, ela evolui com mais gravidade e mais rapidez para piorar a sua diabetes e para piorar a sua doença hepatite B. Então, ela evolui mais rápido, por exemplo, para uma insuficiência renal e mais rápido para um câncer de fígado, que pode ser o desfecho desfavorável de uma doença hepatite B. Então, essa pessoa, ela tem que tomar a vacina de hepatite B e colher a sorologia para ver se respondeu bem à vacina ou se vai precisar repetir esse esquema vacinal. Então, cada doença tem uma comorbidade. Um paciente cardíaco, por exemplo, é muito importante ele estar vacinado. As duas principais vacinas que precisam ser feitas é gripe e doenças pneumocócicas, porque ele tem mais risco tanto com a doença influenza, e aí eu não sei se você sabe, mas o vírus da influenza, ele causa uma inflamação nas artérias coronárias. Então, uma pessoa que já tem um problema cardíaco, ele pode adoecer de gripe, influenza e morrer de infarto.
por conta dessa inflamação nas doenças coronárias. E outra doença é a doença pneumocócica, as pneumonias e meningites pelo pneumococo. Então, esses pacientes também precisam estar protegidos para a doença pneumocócica, porque eles têm mais risco de ter alguma doença, como uma gripe, um resfriado, complicar com uma pneumonia e evoluir com gravidade dessa doença. Entendi. Por favor, queria então pedir para a senhora falar quais são as vacinas que estão disponíveis para esse grupo de pacientes. E uma outra questão em relação aos locais de vacinação, o que o paciente consegue encontrar nas UBSs, as unidades básicas de saúde, e nos CRIs, os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais? A princípio, na unidade básica de saúde, ela tem o calendário de vacinação do adulto saudável, que seria 3 doses de antitetânica, que é a DT, difteria e tétano, 3 doses de hepatite B, e um adulto saudável vai tomar, ou que não seja uma doença imunossupressora, vai tomar 3 doses de hepatite B com 1 ml. Um adulto imunodeprimido, por exemplo, aquele que está fazendo quimioterapia, ele precisa de 4 doses com 2 ml, senão ele não responde bem. Então, essa diferença, aquela pessoa que está no posto, ela precisa saber, senão ela vai aplicar a vacina como uma pessoa saudável e não vai responder. Geralmente, as secretarias municipais de imunização, aquele que é o chefe da vacina do município, ele tem conhecimento sobre os CRIs, porque ele participa de reuniões com o CRI em cada estado, em cada regional de saúde. Então, essas capacitações, elas costumam ser feitas de nós, profissionais do CRI, para os coordenadores municipais de imunização, e eles é que vão ter que repassar essa capacitação, esses treinamentos, para os vacinadores da ponta. E lá é que pode acontecer essa falha da informação, de repente, não chegar tão bem. Então, o adulto saudável também precisa de tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, dependendo da faixa etária, vai ser 1 ou 2 doses. O problema é que é vírus vivo, e o adulto saudável pode e deve tomar. Em 2020, mesmo com pandemia e todos trancados dentro de casa, nós tivemos mais de 8 mil casos de sarampo. Agora nós estamos tendo casos de sarampo, por exemplo, no Amapá. Febre amarela, no sul do país, Santa Catarina, Paraná, está tendo casos de febre amarela. São 2 vacinas de vírus vivo que imunodeprimido não pode tomar. Então, essas peculiaridades, elas são respondidas. Tem um site da Sociedade Brasileira de Imunização, que é uma parte do site que chama Família SBIM, que é voltado para o público leigo, e que lá fala das vacinas e fala das vacinas especiais em situações especiais, e que pode ajudar muito as pessoas também. E também no site da SBIM tem uma parte de você fazer a pergunta, porque a gente também tem profissionais de saúde que ainda não têm essa informação. Então, que eles podem acessar o site da SBIM e enviar as perguntas, esses questionamentos do esquema, de qual vacina que pode, qual vacina que não pode, para que todos tenham acesso à informação de qualidade e a gente buscar sempre o melhor para o paciente. Mas cada doença, ela tem um calendário específico. Então, por exemplo, o paciente cardiopata, ele tem que ter DT, hepatite B e tríplice viral como padrão, e nos CRIs ele toma a vacina de gripe, que é a influenza trivalente que o governo fornece, mas este ano entrou agora para os pacientes cardíacos a pneumo 13, que é uma vacina conjugada, e depois faz em sequência a pneumo 23. E essa ampliação da pneumo 13, ela é uma ampliação temporária que vai até o final de agosto. Então, é muito importante que neste momento de pandemia, em que a gente quer proteger pulmão, né, e o paciente cardíaco quer muito isso, é que ele consiga fazer a vacina de gripe e a pneumo 13, e em sequência a pneumo 23, para aproveitar o inverno e seu pulmão está mais protegido. O paciente oncológico, ele tem a pneumo 13 e a gripe, já desde setembro de 2019 tem a pneumo 13, a gripe antes disso, mas é importante, e o paciente oncológico que está em tratamento imunossupressor, a vacina de gripe também é feita para quem mora na mesma casa. Por quê? Porque o paciente que está em quimioterapia, ele vai responder pior à vacina. Então, se a gripe dá uma proteção muito boa em alguém saudável, quem está com a quimioterapia e radioterapia, ele tem uma proteção menor. Então, o raciocínio do governo é, eu preciso proteger quem está em volta dele de gripe, quem mora na mesma casa, porque se ele mora com alguém e essa pessoa pega gripe, a chance dele pegar mesmo vacinado é maior. Então, nos imunodeprimidos, quem mora na mesma casa também ganha vacina de gripe, mesmo sendo saudável, para a proteção daquele paciente mais vulnerável. Perfeito. Isso que a gente queria também perguntar para a senhora. Então, os familiares das pessoas de grupos de risco também devem ser vacinados, mas em que momento?
Eles devem ser vacinados assim que é feito o diagnóstico. Existe o calendário de vacina do comunicante do imunodeprimido. E aí, a família que é vacinada, todo mundo pode ser vacinado enquanto adulto saudável com as vacinas de rotina do posto. E isso a todo momento, porque as pessoas ainda morrem de tétano, ainda adoecem de sarampo, então tem várias doenças, ainda adoecem de hepatite B. E isso é para todo mundo. No grupo de risco, a família que ganha a vacina é de quem é imunodeprimido. Então, por exemplo, o cardiopata, só cardiopata, ganha a família? Não. Mas se ele fez um transplante cardíaco, por exemplo, ele passa a usar a medicação imunossupressora para não haver rejeição daquele coração. Então, a família dele passa a ganhar a vacina também a partir do momento do transplante. Perfeito. Tem uma outra pergunta que a gente queria muito pedir para a senhora responder, que assim, quais os cuidados que o paciente deve tomar depois de ser vacinado? Quais as orientações para o pós-vacina e a gente sabe também para o pré-vacina? Tem orientações? Tem. A gente sabe que hábitos saudáveis, eles são importantes para tudo na vida, inclusive para a resposta à vacina. Então, se você tem uma boa alimentação, uma boa noite de sono, evitar álcool no pré-vacina, e aí a gente não está falando de grandes exageros, a gente está falando de pequenos cuidados. Quando a gente tem uma consulta médica, a gente tem alguns cuidados para ir naquela consulta médica. Então, hábitos saudáveis, eles são importantes para pessoas se tornarem saudáveis, para pessoas manterem o mínimo de saúde, e mesmo para aquele que está mais doente, ele tenha certos cuidados que ele precisa. Enfim, tomei vacina, o que eu preciso? Compressa fria no local da vacina ajuda muito aquelas reações mais comuns, que é o braço ficar dolorido, vermelho, inchado. Algumas pessoas podem ter, em qualquer vacina, febre, dor no corpo, mal-estar. Isso são reações que não vão acontecer com todo mundo, mas são esperadas. Posso tomar a medicação que eu estou habituada? Posso. Tomar remédio prévio para eu não ter febre não funciona e ainda atrapalha a resposta da vacina. Eu vou tomar se eu precisar daquele remédio. E se eu tenho alguma reação que não é esperada, ou que tem maior gravidade, eu tenho que retornar ao serviço que me aplicou a vacina para ser avaliado pelo médico, pelo enfermeiro daquele serviço, e avaliar se vai precisar notificar essa reação para ser monitorado. No momento agora que a gente está precisando tomar a vacina de gripe e de Covid, gripe e pneumonia, que é a influenza e a pneumocócica, pode ser aplicada no mesmo momento. Vacina de Covid precisa de um intervalo de 14 dias antes e 14 dias depois, com qualquer vacina. Então, se eu estou com comorbidade na fila para já entrar para me vacinar para Covid, espera um pouquinho gripe pneumocócica, prioriza o Covid, que nesse momento é importante. Passou 14 dias dessa primeira dose ou da segunda dose, não tem problema, aí eu posso fazer as outras vacinas. Perfeito. A senhora falou uma coisa, é um ponto importante que a gente queria destacar, em relação ao uso de medicação contínua. Quem faz uso de medicação contínua, qual a orientação para associar o remédio e a vacina? Se essa medicação é de uso regular, ela não deve ser suspensa. Se o paciente é imunodeprimido e aquilo é que dá o intervalo e o direito dele fazer a vacina, o que a gente tem de orientação é, se é uma medicação imunossupressora, não vai poder fazer vírus vivo de jeito nenhum, a não ser que seja muito específico a orientação com aquele médico. E aí a gente precisa ter cuidado. Então, toda vez que for fazer uma vacina viva, quais são elas? A criança toma BCG e rotavírus, que são vacinas vivas, todos podem tomar. Febre amarela, tríplice viral, que é MMR, ou SCR, que é sarampo, cachumba e rubéola, varicela ou catapora, a vacina do zoster e a da dengue, que essas duas estão no serviço privado apenas, todas essas vacinas podem ser vírus, elas são vírus vivos, e tem que ter cautela em doentes crônicos para ter a certeza que a vacina não tem o risco de causar a doença naquela pessoa. Das vacinas que são inativadas ou conhecidas como mortas, que são todas as outras, não tem problema. E aí a gente tem que tomar cuidado com essas vacinas, só no sentido de ter a orientação de fazer o esquema, completar o esquema. Eu só vou estar protegido quando eu completar o esquema da vacina, tomar todas as doses. Então, por exemplo, esse ano foi ampliado o esquema de a vacina de HPV. O posto faz para adolescentes, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Isso para todo mundo que é saudável e, infelizmente, a gente está com uma cobertura vacinal muito baixa. Lembrando que é uma vacina que protege de 7 tipos de câncer. Pacientes oncológicos, por exemplo, que é o imunodeprimido mais grave,
ele vai ter direito no CRIA à vacina de HPV, homens de 9 a 27 anos e mulheres de 9 a 45 anos. Em qualquer faixa etária, vai ser 3 doses que esse paciente vai tomar. Então, o que a gente tem que ter cuidado é uma adolescente que já tomou 2 doses no posto porque ela era saudável e hoje ela tem 18 anos, por exemplo, e é oncológico, ou ela ou ele, eles precisam completar o esquema fazendo uma 3ª dose da vacina de HPV. Correto. Um outro ponto que a gente queria abordar é que hoje em dia, ainda mais com o assunto sempre nas mídias, né, o tempo todo falando da imunização contra a Covid, muitas pessoas, infelizmente, elas têm medo de se vacinar. Elas têm medo de que possa ocorrer um efeito contrário, ou seja, a vacina causar alguma reação grave. Isso é possível? Qual a sua mensagem como médica para essas pessoas? Porque, afinal, a gente sabe que as vacinas são fundamentais para a prevenção de diversas doenças. O que eu tenho de mais importante para passar para as pessoas é o seguinte: não temos dúvida que as vacinas mudaram a vida média da humanidade. São poucas coisas que fizeram tanto impacto em aumentar, em prolongar a vida do ser humano, como vacina, saneamento básico e hábitos de higiene. Nada mudou como vacina. Quando a gente para de ver a doença, a gente começa a ver mais os eventos adversos. Então, quando se via muita varíola e forma feia de varíola, a gente começou a ter medo da doença e todo mundo queria tomar vacina de varíola e ninguém questionava evento adverso. Quando a gente para de ver a doença, peraí, precisamos mesmo tomar a vacina, e conseguimos acabar com a vacinação de varíola porque a doença foi erradicada no mundo. Em relação às outras doenças, o que a gente acontece? Os eventos adversos raros os eventos adversos graves, eles podem acontecer, mas eles são muito raros. Então, hoje, por exemplo, que está todo mundo discutindo o que aconteceu com a vacina da Oxford AstraZeneca, esse foi um evento super raro, numa paciente, em que quantas morreram da doença Covid que não estavam vacinadas. Então, quando a gente orienta uma vacina para um paciente, a gente está sempre pesando o risco-benefício, isso não é à toa. O que a gente está vendo é que as vacinas, elas são seguras, elas são factíveis de todos poderem tomar, principalmente as vacinas que não tem nada vivo dentro dela, nenhuma das vacinas Covid, nenhuma marca diferente da vacina de gripe que é utilizada no Brasil é vírus vivo. Não tem nada vivo dentro dessa vacina. E ela pode e deve ser utilizada por todos nós brasileiros. E quando as pessoas tiverem receio de tomar vacina Covid, lembrem-se que nós, profissionais de saúde, fomos os primeiros a tomar. Então, se tem alguém que iniciou a vacinação de Covid no mundo, foram nós. Fomos nós, os próprios profissionais de saúde, que podemos dizer que começamos a não ter temor da vacina de Covid nos vacinando, quando ainda não tínhamos estudo de quantidade de gente vacinada, quando ainda não tínhamos estudo de segurança da vacina. Então, todos nós tivemos a confiança da boa resposta da vacina para levantar a blusa, não escolher que vacina estávamos tomando e não temer que vacina estávamos tomando. E esse profissional de saúde do mundo inteiro foi o exemplo para todos vocês. Perfeito, doutora Ana Paula. Nossa, muito obrigada por compartilhar conosco tantas informações importantes sobre a imunização, em especial para pacientes de grupos de risco. A gente sabe, e muito feliz da senhora ressaltar isso, que as vacinas são fundamentais para evitar doenças graves, e todos nós devemos manter a nossa caderneta de vacinação em dia e sempre estarmos atentos aos calendários de vacinação em todas as fases da vida. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Espero que todos, ao final dessa mensagem, olhem os seus cartões de vacina e se vacinem. Com certeza. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Muito obrigada por você que assistiu a gente até aqui e até a próxima.